Ele começa dizendo no verso 1: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então, essa exortação que ele faz aqui, ele faz para os fortes, e ele se identifica como forte. No verso 1, nós que somos fortes. Isso é significativo, porque Paulo era um fariseu. Paulo era um judeu zeloso da lei. Ele seguia estritamente todas as observâncias do Antigo Testamento, entre elas aquela dieta, as restrições alimentares que foram mandadas por Deus através de Moisés e que você encontra no livro de Levítico, inclusive a guarda do calendário sagrado, que incluía as 3 grandes festas, Tabernáculo, Páscoa e Pentecostes, e a guarda do sábado e da lua nova. Paulo guardava aquilo estritamente, fazia parte da religião dele. Quando ele conheceu a Jesus Cristo no caminho de Damasco, ele compreendeu que Cristo era a consumação e o cumprimento de toda aquela lei. E agora ele não se sentia mais obrigado a seguir aquelas leis da antiga aliança que tinha a ver com usos e costumes, mas ele se sentia livre para comer de tudo e considerar todos os dias iguais, em vez de seguir aquele calendário sagrado. É claro, o que está em jogo aqui não é o dia de domingo, não é? A questão aqui é se um judeu deveria, por obrigação, continuar a guardar o sábado e outras datas do calendário religioso. Paulo se sentia absolutamente livre para não fazer isso. Então ele se considera forte. E aqui no verso 1, então ele faz um apelo aos demais irmãos da igreja de Roma, que pensam como ele, outros judeus liberados, não é? Vamos chamar assim, que se sentiam completamente livre das peias da lei de Moisés. Ele faz essa exortação: nós devemos suportar as debilidades dos fracos. Os fracos aqui são aqueles irmãos que tinham aquela dificuldade. Paulo diz que nós devemos suportar as debilidades do fraco. Note que, embora Paulo os considera como irmãos, ele considera os fracos como irmãos, mas considera que a fé deles é débil. Isso aqui é um ponto importante. Quando a Bíblia manda que a gente não cause escândalo para o irmão fraco, isso não significa que a gente não pode chegar ou não deve chegar no irmão fraco e dizer: olha, eu não vou comer sarapatel na tua frente, nem bolinho de Cosme e Damião, balinha de Cosme e Damião na tua frente, porque eu sei que tu fica ofendido. Mas eu queria que você estudasse a Bíblia, que você verificasse se esse escrúpulo seu é uma coisa baseada na Bíblia, ou uma questão da prática evangélica brasileira, ou alguma coisa da tua consciência, ou da tua própria experiência, ou psicológico, seja lá o que for, mas verifica se tem fundamento. Então, não é para deixar o fraco quieto, não. Vamos respeitá-lo, mas também nós vamos chegar nele. A palavra suportar aqui, que Paulo usa, significa literalmente carregar, como quem carrega um fardo. Então, quando ele diz, nós que somos fortes, devemos suportar a debilidade dos fracos, significa que nós devemos ajudar os fracos a carregar os seus fardos, ou, no caso aqui, o sentido é ajudá-los a perceber que aquelas restrições e aqueles escrúpulos, tudo já se cumpriu em Cristo Jesus e que eles podem se sentir livres de toda aquela legislação que a gente chama de legislação cerimonial. É essa a orientação que Paulo dá para os fortes. Suporte, carregue ou ajude os fracos a carregar as debilidades da sua fé. E não procure agradar-se a si mesmo, final do verso 1. Não procure agradar-se a si mesmo, porque essa é a nossa tentação, não é? Eu tenho o direito de comer o que eu quero, já estou livre em Cristo. A minha fé me diz que eu posso comer o que eu quiser. E de repente eu vou deixar de comer porque tem um irmãozinho que fica escandalizado, ou que vai ser levado a fazer a mesma coisa e se sentir culpado por conta do meu exemplo, então eu vou abrir mão da minha liberdade por conta do que os outros pensam? Sim, é exatamente isso que Paulo está dizendo. Porque o alvo do cristão, final do verso 1, não é agradar a si mesmo. Nós não devemos, não é essa a razão de sermos cristãos, não é esse o nosso chamado. Agradar a nós mesmos. Não vivemos para agradar a nós mesmos. Não é essa a orientação da nossa vida. No verso 2, Paulo, então, tira uma conclusão. Portanto, já que é nosso dever dos fortes, suportar as debilidades dos fracos, portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação.
Como é que eu agrado um fraco no que é bom para a edificação? Ajudando ele a se fortalecer na fé, mostrando para ele a bênção que é a liberdade em Cristo, como é maravilhoso viver sem as restrições da antiga aliança, toda aquela legislação, todas aquelas proibições. Gente, no meio evangélico, infelizmente, existe muito legalismo, normas, agora trazendo para nós, normas, práticas, leis que foram criadas pelos homens, pela tradição, e que são colocadas na consciência dos fiéis. Tem crente que se sente culpado, que não tem certeza da sua salvação, vive angustiado de que está desafiando a Deus ou desobedecendo a Deus, qualquer coisa que ele faça, ele não conhece a liberdade, a alegria, o gozo da salvação, viver livremente em Cristo Jesus. Tem muito legalismo no meio evangélico. E essa palavra, ela precisa ser dita. Nós temos que ajudar as pessoas a entender a liberdade em Cristo Jesus e usar essa liberdade de maneira responsável. É isso que significa o verso 2, cada um de nós agrade o seu próximo no que for bom para a edificação. No contexto, seria ajudar os fracos a crescerem na fé, a se fortalecer e deixar de lado aquelas restrições que não têm fundamento nenhum na palavra de Deus. Embora Paulo coloque esses escrúpulos de não comer determinadas coisas como sendo não matéria de fé, mas questões indiferentes, contudo, ele considera estas coisas como sendo debilidades. E aqui, mais uma vez, eu digo, embora a gente tenha que respeitar a consciência dos fracos, nós não podemos deixar a consciência do fraco ditar a ética da igreja, senão a gente vai virar uma seita. Não podemos deixar a consciência dos fracos ditar a ética da igreja, senão nós vamos virar uma seita e vamos perder a nossa liberdade em Cristo Jesus, pela qual os apóstolos e mártires tão duramente batalharam e pela qual morreram também. Nós devemos suportar, agradar e acolher esses irmãos, mas devemos também ajudá-los a amadurecer na fé, para que eles próprios desfrutem da liberdade que há em Cristo Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos desse texto é a importância das Escrituras. Elas foram dadas por Deus para que nós fôssemos instruídos, ensinados e edificados, e que, portanto, é nosso dever estudar essa revelação, fazer dela o centro da nossa vida, guiar-nos por ela, amá-la, estudá-la, memorizá-la, decorá-la, tomar decisões com base nela. Eu queria trazer uma aplicação, em primeiro lugar, para aqueles que estão aqui nessa noite e que têm restrições de consciência de comer determinadas comidas e consideram que é pecado comer aquelas coisas que a lei de Moisés proibia, falando claramente, sangue, porco e algumas outras coisas. Eu queria, nessa noite, desafiar você a que você examinasse as Escrituras mais claramente e que você verificasse se essa dificuldade que você tem é realmente que você está quebrando a lei de Deus ou se é uma questão extremamente pessoal. Porque é muito difícil você carregar restrições e dificuldades que não têm origem na palavra, limites que não foram originados na palavra de Deus, mas que é fruto de tradição humana ou de um ensino errado, de uma perspectiva errada a respeito das Escrituras Sagradas. Eu queria que você examinasse isso aqui. Mas também, do mesmo lado, eu quero falar para você que se sente à vontade. A pergunta é se o seu alvo na vida é desfrutar de toda a liberdade que Cristo lhe dá, ou se você pensa em ajudar o seu próximo, especialmente aqueles que têm dificuldade e que poderiam ficar escandalizados ou tropeçar por conta do seu exemplo. Eu digo isso porque, às vezes, entre os próprios cristãos, em nome da liberdade, nós tomamos certas medidas ou fazemos certas coisas que acabam não edificando a igreja. Fico pensando nas festas que nós fazemos às vezes, onde a gente sabe que vai ter gente lá que vai ter dificuldade se for servido algum tipo de bebida, não é? E a gente diz, não, a gente é tudo maduro, tudo crescido, tudo forte na fé, e tome cachaça não, tome alguma coisa lá, né? E vai entristecer alguns irmãos. Eu já fui em festa de casamento que saiu gente bêbada de lá. Já fui para festa de casamento que saiu gente bêbada de lá. E às vezes a gente usa a liberdade sem pensar no próximo, não é? Sem pensar no próximo e no bem da igreja.
nós deveríamos colocar o amor ao próximo em primeiro lugar. Cristo não procurou agradar a si mesmo, mas as injúrias do que injuriavam a Deus caiu sobre ele. Isso deve nortear os nossos princípios.